Boa tarde, Du. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Du falou, eu já estou começando a sentir falta do estudo. Não sei vocês, já acostumou, né? Estamos a 16 estudos aqui juntos e só mais dois a gente chega ao fim. Mas é preciso, né, que nós cheguemos ao fim desses estudos, que está sendo, pelo menos, eu estou aprendendo junto com vocês também muitas das coisas que nós temos estudado. Bom, hoje o que nós vamos estudar é um assunto que ele é muito, posso dizer assim, tratado em alguns filmes, né? Nós vamos estudar hoje sobre o Armagedon, né? O que seria esse Armagedon que nós conhecemos, né? Que nós ouvimos falar em filmes, tem pessoas que acham que talvez esse Armagedon fosse o fim do mundo, né? Então, hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Aí eu vou pedir para vocês que, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, pode mandar no chat. Eu vou fazer bastante perguntas hoje para vocês, lógico que eu vou responder, né, elas, mas é só para a gente poder interagir. E eu gostaria que você, se for possível, que você também respondesse essas perguntas, né, para que nós possamos trabalhar junto. E aí eu vou acompanhando com vocês, o Eduardo também vai me ajudar também a pegar essas dúvidas e nós vamos conversando, tá bom? Vamos lá então, Bíblia na mão, papel e caneta e vamos começar o nosso estudo. Nós vamos falar hoje então sobre a Batalha do Armagedon. Nós vamos ver o que significa, né, essa Batalha do Armagedon. Nós vamos ver na Bíblia, possivelmente, quando isso acontece, né? Quando essa batalha ocorre, onde ela vai ocorrer, essa batalha do Armagedon. Nós vamos ver quem está envolvido nesta batalha, ou seja, quem vai fazer parte, né, desta guerra, e quem somos nós aqui nesse contexto do Armagedon, né? O que nós temos a ver com isso, né? Será que seria o Armagedon uma terceira guerra mundial? Nós vamos ver o que a Bíblia fala, tá? Não é o que eu acho, não é o que os outros acham, e sim o que a Bíblia vai nos ensinar. E o texto, base para o estudo de hoje, se encontra no livro de Apocalipse. Peço que você abra sua Bíblia, eu vou colocar o texto aqui, mas se você puder acompanhar, Apocalipse, o capítulo é o capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 12, tá? Esse verso vai nos dar, e nós vamos ficar basicamente todo estudo nesses versos aqui. Eu vou citar alguns outros para que possamos compreender o assunto, mas esse vai ser o verso em qual eu vou gastar muito tempo aqui hoje, praticamente, se não todo o estudo, tá? Mas eu vou ter que sair para outros textos também. Então, Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 12 em diante, nós vamos fazer a leitura. Eu vou pular apenas o verso 15, só por questão didática, mas se você quiser ler, não vai alterar em nada o conteúdo de hoje, tá bom? Vamos lá, então? Na minha Bíblia, na minha versão que eu coloquei aqui, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes ao quê? A rãs. Porque eles são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16, e os congregaram no lugar que em hebreu ou em hebraico, depende da sua versão, se chama como Armagedon. Se você pegar essa palavra, Armagedon, e a gente vai estudar, não se preocupe com esse verso, que nós vamos estudar ele em detalhes, tá? Tudo que nós lemos aqui, nós vamos estudar detalhadamente hoje. Mas o Armagedon, se você procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar essa palavra Armagedon. Ela somente ocorre neste verso, em Apocalipse 16. Não tem outro lugar da Bíblia que você encontra. E aí vem uma grande pergunta, né? O que seria, então, este Armagedon? Bom, de acordo com alguns filmes, como eu comentei no começo, né, de Hollywood, não sei quantos assistiram, tem um filme chamado Armagedon. Vocês se lembram dele? Eu me lembro, eu era talvez um pouco mais jovem, né, que esse filme é bem antigo, e nesse filme se trata de um meteoro que estaria em rota de colisão com a Terra, e é feito todo lá
um trabalho, né, todo um programa ali para que pudesse explodir esse meteoro antes que ele se colidisse com a Terra e assim tivesse a extinção da raça humana, né? Esse filme se trata disso. Mas uma pergunta que eu faço para você: o que você acha que é o Armagedon? Responde aí, se você quiser colocar no chat. Eu gosto quando vocês interagem, tá? Mas se não der, não tem problema. Mas o que seria o Armagedon? Bom, se você olhar para o verso 16, você vai ver que o próprio verso está nos explicando o que é o Armagedon. O Armagedon, preste atenção no verso de novo. Olha aí para o finalzinho do verso. Olha aí, deixa eu ver se eu consigo colocar o ponteiro aqui para ajudar. A ponteira laser, isso. Olha aqui o finalzinho, ó. E os congregaram no lugar que em hebreu ou em hebraico se chama o quê? Armagedon. Então, Armagedon é o nome de uma batalha? Não é o nome de uma batalha. Se você lê o texto e você prestou atenção no texto que você acabou de ler, Armagedon é o nome do quê? É de um lugar. Vocês entenderam o texto? Ó? Congregaram no lugar que em hebraico ou em hebreu se chama Armagedon. Simples assim. Armagedon é o nome de um lugar. Aí você vai perguntar para mim, tá bom, mas que lugar que é esse, né? Que lugar que é o Armagedon, que é João aqui está querendo nos dizer? Bom, o próprio texto, de novo, vai nos dar a explicação de como nós podemos entender que lugar é o lugar do Armagedon. Porque olha o que o texto fala. Fala que o Armagedon, não adianta você ler na língua portuguesa. Não adianta você procurar o significado de Armagedon na língua inglesa. Não adianta você procurar o significado de Armagedon na língua grega, que é que foi escrito o Novo Testamento. O texto está nos dizendo que para nós podermos compreender o que é o Armagedon, nós temos que ir para que língua? Para a língua hebraica, para a língua dos hebreus. Então, nós vamos poder entender que lugar é o lugar do Armagedon. Lembrando que nós estamos tratando de uma profecia. Nós vamos ver que este local é um local físico que existe, mas no contexto do Armagedon, nós vamos ver que não vai ser neste local exatamente, é apenas uma simbologia. E você vai entender isso porque nós estamos tratando de dragão, de besta, de falso profeta, espíritos imundos, semelhante a rãs. E aí você vai entender que esse contexto é um contexto simbólico. Mas quando João fala do Armagedon, nós precisamos entender que local foi esse, o que aconteceu neste local no passado, para que possamos entender o que vai acontecer logo à nossa frente. Ainda não ocorreu essa batalha, tá bom? Ela está no futuro, é uma profecia, ela ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir, e eu acredito que não falta muito tempo para que isso ocorra, e vocês vão entender o porquê ao longo do estudo de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Armagedon. Quando você vai para a língua hebraica, a palavra Armagedon, eu não sei falar hebraico, tá bom? Então eu vou tentar aqui falar alguma coisa, mas não sei falar hebraico. Mas seria, em hebraico, Armagedon seria Har Megiddo. Esse seria a expressão Armagedon na língua hebraica. E são compostas de duas palavras no hebraico, é Har Megiddo. O que significa a primeira palavrinha? Significa monte. E o que significa Megiddo? Megiddo significa Megido, que é um vale. Ou seja, se você for para o mapa antigo e você procurar no mapa antigo ali de Israel, onde fica Megido, que é um vale, nós vamos começar a entender o que é este Armagedon que está se falando no livro de Apocalipse. Então, se nós formos para o mapa, então, só resumindo, né, traduzindo, Armagedon significa monte que se localiza em Megido, tá? Monte de Megido, ou monte de Megido. Isso é o Armagedon, traduzindo na língua hebraica, que é o que o texto do Apocalipse nos pede para fazer, tá bom? Então, se nós formos para o mapa, tá um pouquinho embaçado, acho, para você, eu não consegui uma resolução adequada desse mapa, mas se você for ali, você vai ver ao lado esquerdo da sua tela, tem o Mar Mediterrâneo. Ao centro ali você vai ter Israel, você vai ter ali Samaria, um pouquinho à esquerda de Israel. E se você subir um pouquinho a sua vista ali perto do Mar Mediterrâneo, você vai ver e vai encontrar aí o Vale de Megido, que ele se localiza exatamente aqui.
Só que se você olhar para a história, o Vale de Meguido é um vale, não é um monte, tá certo? E nesse Vale de Meguido, eu não sei quem já estudou na Bíblia, tem uma guerra, a Guerra dos 300, lá do povo de Gideão. Não sei se vocês se lembram de Gideão e os 300 soldados. Essa guerra, ela ocorreu exatamente neste Vale de Meguido, neste mesmo local. Então, esse vale, se você procurar também no Novo Testamento, chama de Esdraelon, tem alguns nomes que ele vai mudando com o tempo, né? E você vai ver que grande parte das guerras que o povo de Israel ele enfrentou foi sempre nesse Vale de Meguido. Mas Armagedon nos está falando de um monte, não especificamente do vale. Agora, se você reparar no Vale de Meguido, só existe um único monte neste vale. E se você olhar com a sua vista um pouquinho para cima, você vai encontrar este monte que é localizado no Vale de Meguido. Esse monte se chama o Monte Carmelo. Monte Carmelo, ele é uma montanha ou colina que ela fica a 30 quilômetros ao sul de Nazaré. Este Monte Carmelo aconteceu no passado, não sei quantos conhecem essa história, nós vamos recapitulá-la rapidinho. Ela aconteceu uma batalha neste Monte Carmelo e foi uma batalha decisiva na época para o povo de Israel. Então nós temos que olhar então para o que aconteceu neste local e quando João falou assim, olha, esta batalha, ela ocorre no lugar chamado Armagedon em hebraico. Quer dizer o quê? João estava nos pedindo que nós olhássemos para o que ocorreu no Monte Carmelo. E ao nós entendermos o que ocorreu lá, é exatamente a mesma coisa que vai ocorrer daqui no futuro bem próximo nosso, esta guerra do Armagedon. Então agora você se prepara, que nós vamos estudar o que aconteceu no Monte Carmelo e vamos entender depois o que ocorre nos nossos dias em diante que nós estamos vivendo. Vamos lá, então? Todos preparados? Então, aqui eu trouxe uma foto para que vocês conheçam o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é exatamente essa foto que você tem aí, onde ocorreu uma batalha, e nós vamos entender ela porque foi algo muito importante para que João nos falasse, para que olhássemos para o que ocorreu nesse monte. Então vamos lá. Tudo começa em 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos começar a entender o que ocorreu no Monte Carmelo. Olha o que fala. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias, a ele, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então tudo começa com uma história em que Elias aparece na história. Acho que vocês já ouviram falar de Elias. Ele chega até o rei Acabe, que era o rei de Israel naquela época, e fala para o rei: olha, rei, tão certo como o Senhor vive, eu falo para você que durante nestes anos não haverá um pingo de chuva sobre a face da terra. Aí você vai falar assim, mas por que Elias foi falar isso para o rei Acabe? Nós vamos entender por que o rei foi falar isso. Agora, só por questão de, se você tiver uma curiosidade, se você quiser saber quanto tempo ficou sem chover, depois você pode consultar o livro de Lucas, no capítulo 4, verso 25, e Tiago 5,17 vai falar que ficou na terra, ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Você consegue imaginar? Nós passamos há um tempo atrás por um período de seca, que não foi tudo isso e já causou uma situação bem complicada, né? Imagine 3 anos e meio sem chover. E aí então Deus fala para Elias, Elias fala isso para o rei, e Elias vai para o ribeiro de Querite, onde ele fica lá 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, Elias volta para resolver o problema, e agora nós vamos entender o que estava acontecendo naquela época. Aí nós vamos para a 1 Reis, o capítulo 18, tá bom? Olha o que o verso 19 e 20 fala para nós. Elias falando para o rei Acabe agora. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, dos postes ídolos, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas na onde? No Monte Carmelo.
Então você consegue ver agora alguns personagens aparecendo. Nós vemos Elias, nós vemos o rei Acabe, nós vemos Jezabel. Jezabel tem até colocar até um seriado, não sei, né, sobre ela, mas não trata muito certinho, mas, enfim. Mas Jezabel é essa mesma aí que talvez algum tenha visto, ela que está se tratando aqui. Ela é esposa do rei Acabe e tinha também 450 profetas de Baal. Esse Baal era um deus daquela época em que eles acreditavam que Baal é quem mandava chuva, enfim. Era um deus que não era o Deus de Israel, não era o Deus verdadeiro. E aí, então, Elias fala para Acabe e Acabe, então, reúne todo mundo no Monte Carmelo para resolver o problema do que estava acontecendo. Voltando um verso para trás, o verso 18, nós vamos entender qual é o motivo de essa reunião acontecer ali no Monte Carmelo e o que estava em jogo nesta batalha do Monte Carmelo. Olha o que diz o verso 18. Então disse Elias dizendo para Acabe: eu não tenho perturbado Israel, mas tu, Acabe, e a casa de teu pai. Por quê? Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a quem? Aos Baalins, ou né, o Baal, no caso, o profeta, o Deus que eles seguiam naquela época. O ponto-chave do conflito que estava em jogo ali era o quê? Que o povo de Israel tinha abandonado os mandamentos de Deus e tinham passado a seguir outros mandamentos que não eram os de Deus. Que isso, no final das contas, envolve o quê? A adoração. A adoração tem a ver com quem você adora, ou seja, a quem você obedece. Então, se você obedece a Deus, você faz o que Deus te pede. Se você obedece a Baal, no caso ali do contexto do povo de Israel, eles obedeciam a quem? A Baal. É basicamente isso. Então, Elias está falando assim, ó, vamos reunir o pessoal no Monte Carmelo e vamos ver quem é o Deus de verdade, porque a chuva que está vindo sobre a terra, a seca, perdão, é porque vocês, o povo de Israel, né, Elias falando para eles, deixaram os mandamentos de Deus. E olha o verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse para o povo de Israel, que é o povo dele, né, falou assim, olha, para eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha o que Elias falou: o seguinte, olha, vocês estão divididos, vocês sabem o que Deus está pedindo para vocês fazerem. Deus está falando o seguinte, ó, o caminho é esse, as leis são essas que vocês precisam seguir, porém é o seguinte, vocês falam que acreditam em Deus, mas vocês seguem a Baal. Não está fazendo sentido, o Elias está falando para eles. Vocês têm que fazer o seguinte, ó, se Deus é Deus, então o que nós temos que fazer? Seguir a ele, da forma que ele pede, do jeito que ele pede, sem jeitinho nenhum. Agora, se Baal é Deus, então segue a Baal, não vamos ficar em cima do muro. É isso que Elias estava falando para o povo de Israel naquela hora. Ele falou assim, ó, vocês estão em cima do muro. Ou vocês vão seguir a Deus ou a Baal. Esse era o ponto que estava ocorrendo ali no Monte Carmelo. Tá bom? Então, se a gente for resumir o que a gente leu até agora, nós vamos ver que o local desta batalha ocorre aonde? No Monte Carmelo. Bom, quem está envolvido nesta batalha que nós acabamos de ler? Nós vemos que Elias está envolvido. Elias, quem é Elias? Elias, se você for na história, nesse contexto aqui, ele era o remanescente do povo de Deus. Ele era um dos poucos que existiam naquela época que ainda pregavam e falavam e também seguiam os mandamentos de Deus. Então Elias aqui, ele representa como se fosse aqui nessa batalha o povo de Deus, o povo que adora o Deus verdadeiro. E ele estava enfrentando quem nessa batalha? Quais são os inimigos envolvidos de Elias aqui? Nós temos quem? O Acabe. Quem era Acabe? Era o rei da época. Era como se fosse, então, o poder político daquela época. Nós temos, então, também Jezabel, porque ela estava por detrás de Acabe. Na verdade, Acabe é como se falasse hoje, né, que era o pau mandado, né? O que Jezabel mandava, Acabe ele fazia. É isso que acontecia. E, além disso, só que Jezabel, ela não agia diretamente. Ela tinha quem?
os falsos profetas, que são os 450 profetas de Baal e mais 400 dos poste-ídolos. Então nós vemos aqui uma batalha meio que injusta, se você for parar para pensar, porque nós temos 450 profetas de Baal mais 400, nós temos aí 850 pessoas. Contra quantos? Um só. Contra Elias. Pergunta, será que Elias estava em desvantagem? Se você olhar humanamente falando, com certeza, quando ele fala assim, vamos reunir lá no Monte Carmelo, e se você depois continuar lendo o texto, você vai ver que Elias faz uma proposta para esses profetas. Faz o seguinte, o Elias falou, monta um altar e eu vou montar um altar também. Nós vamos orar cada um ao nosso Deus. Vocês oram a Baal e eu vou orar ao Deus Israel. Aquele que enviar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Olha que eu falo que Elias tinha muita fé para fazer uma prova dessa, né? Ele conhecia muito a Deus para poder ter certeza que Deus ia responder a ele, né? E aí estava, então, Elias sozinho contra 850 profetas que ficaram ali tentando fazer com que o fogo caísse do céu. E depois eu convido você a ler essa história, é bem curioso, que começam esses falsos profetas e Elias até tira sarro deles, fala assim, viu? Grita um pouquinho mais alto, porque eu acho que Baal saiu de férias, ou ele está um pouquinho surdo, não está ouvindo. E depois, quando você vê a história, esses falsos profetas vão até a tarde, até passa ali do meio-dia, né? E o fogo do céu não vem. E aí Elias, após os falsos profetas terminarem de fazer essa encenação que não deu certo, Elias, ele vai lá e levanta um altar, joga água sobre o altar, e ele simplesmente ajoelha e faz uma oração e fala o seguinte, parafraseando, né? Senhor Deus Israel, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, envie fogo e consuma esse altar. Depois você pode ler que é mais ou menos isso que acontece, estou só parafraseando para ficar mais didático o estudo. E aí Elias acaba de fazer oração, o fogo vem do céu e consome toda aquela oferta. Então, de verdade, Elias estava na vantagem. Em olhos humanos, Elias parecia sozinho, mas quem estava do lado dele? O Deus, aquele que criou os céus, a terra e o mar. Então Elias estava na vantagem. Só que qual então era o motivo, né, dessa batalha que estava ocorrendo? Tinha dois motivos. Quem é a adoração verdadeira, se eles adorariam a Baal ou ao Deus Israel. E o segundo ponto que estava em jogo, que tem a ligação com a adoração, é o quê? A guarda dos mandamentos. Foi isso que nós lemos até agora. Bom, e se você vê, esses três poderes, eles se reúnem, Acabe, Jezabel e os falsos profetas, eles se unem para ir contra o Elias. Isso nós chamamos de ecumenismo. Ecumenismo é quando vários poderes, né, nesse caso nós estamos falando distintos, se unem com um mesmo propósito a fim de executar o seu propósito. Então, nesse caso, nós vemos aqui um ecumenismo entre Acabe, Jezabel e falsos profetas, a união desses povos contra quem? Elias, que era o povo de Deus, que aparentemente estava em desvantagem. Bom, esse é o que ocorreu no Monte Carmelo. Então, como que nós podemos, então, agora entender Apocalipse 16 à luz do Monte Carmelo? É isso que nós vamos fazer a partir deste momento, tá bom? Agora nós vamos ler de novo aquele verso 16 e vamos começar a fazer a aplicação, porque é isso que João pede para que façamos, e entender quem são esses poderes hoje, nos dias de hoje, e como vai se dar todo esse desenrolar do conflito. E olha, vamos ler com calma agora o texto e vamos entender partes por partes. Olha o que diz aqui, ó. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca de quem? Do falso profeta. Quantos inimigos nós temos aqui descrito em Apocalipse? 3. Lembra-se que lá que nós vimos aqui, tinham 3 inimigos de Elias. Tinha Acabe, tinha Jezabel e tinha os falsos profetas. Agora nós vamos em Apocalipse, nós encontramos realmente um paralelo com relação ao Monte Carmelo. Primeiro local, nós vemos agora que tem 3 inimigos, o dragão, nós temos a besta e nós temos também o falso profeta. E o texto continua, e vi sair espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais, agora preste atenção, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo,
para os congregar, ou seja, para os ajuntar para uma batalha. Se você prestou atenção no que nós falamos até agora, você vai ver que realmente é um paralelo, onde Acabe, que era o rei, ele reúne quantas pessoas? Diz o texto que nós lemos, reúne todo o povo em um local onde tem 3 inimigos, aparece ali Elias, a questão que está em jogo é a adoração, e ali é visto quem é o Deus verdadeiro. Então, se nós pudermos resumir, eu vou voltar nesse verso daqui a pouquinho, se a gente quiser fazer um paralelo com o que nós vimos até o momento, o local da batalha é o Armagedon. Nós vamos ver que é um local, não é um local físico, não é no mesmo local fisicamente falando, e sim, aonde tem o povo de Deus, ali vai haver esta batalha, e o povo de Deus está espalhado por todo o mundo, então ela vai ocorrer globalmente essa batalha, tá bom? Não é num local físico específico. A gente vai ver se é uma terceira guerra mundial ou não, vamos ver isso daqui a pouquinho. Aí a pergunta é, quem está envolvido nesta batalha do Armagedon que nós acabamos de ler? Bom, ali não foi citado nominalmente que Elias está ali, certo? Vocês concordam comigo? Não tem o nome do povo de Deus ali, não tem. A gente vai procurar daqui a pouquinho. Então tem uma interrogação lutando contra que poderes? Nós encontramos o dragão, nós encontramos a besta e nós encontramos o falso profeta. Qual é o motivo? Nesse texto nós não encontramos nenhum dos 2 motivos que nós vimos até o momento. Mas nós encontramos que esses 3 poderes, eles se unem aos reis da terra, reúne todo mundo para uma batalha, que é a batalha que ocorre no Armagedon. É isso que nós vimos até agora. Então vamos procurar se essas interrogações aparecem no Apocalipse. E olha que coisa, Apocalipse capítulo 12, o verso 17. Diz assim, irou-se quem? O dragão. Lembra que o dragão, ele faz parte das 3 pessoas que estão lutando ali naquela batalha do Armagedon? Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Se você voltar alguns versos atrás, você vai ver que dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, irou-se Satanás contra quem? A mulher. E nós já estudamos na Bíblia que mulher em profecia significa a igreja, o povo de Deus. Então, Satanás, ele se ira contra a igreja e ele foi fazer o quê? Pelejar. É justamente a guerra que está sendo descrita lá em Apocalipse 16. Ele foi guerrear. Aquela guerra do Armagedon está sendo descrita aqui também. Então, o dragão foi guerrear contra o povo de Deus, a igreja de Deus, foi pelejar com quem? Os restantes da sua descendência, ou seja, o que sobrou, tá? O que sobrou do povo de Deus. Então, não é a maioria que existe por aí que é o povo de Deus, e sim a minoria, né? Porque é os restantes, né? O texto está falando. E diz assim, e quem são essa minoria? Aí o texto identifica, são aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então vocês podem ver que, de novo, o dragão, que é um dos poderes do Armagedon, se ira contra o povo de Deus, que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Trazendo para o motivo lá de Acabe, né, tá ali lutando, ele tá lutando contra Elias, lógico que tem mais 2 poderes que a gente já vê quem são, e qual que era o problema ali? Era aquele que... O Elias era quem? Aquele que guardava os mandamentos de Deus. Então nós podemos ver que a batalha basicamente é a mesma. Só mudou as pessoas. E olha esse texto. Apocalipse 13, 4. E fizeram o quê? Adoraram quem? O dragão, porque deu sua autoridade à besta. Olha só, apareceu o segundo personagem aqui do Apocalipse 16. E também adoraram quem? A besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode, olha a palavrinha-chave, pelejar com ela, ou seja, quem pode ir para uma batalha com o dragão e com a besta? Quem pode fazer isso? E nós já estudamos quem é todos esses poderes, nós vamos relembrar. Mas eu quero que vocês entendam que Apocalipse 16, a batalha do Armagedon, é realmente um paralelo com o que ocorreu lá no Monte Carmelo. Só está mudando o quê? Os personagens, mas é exatamente a mesma coisa. E o que está envolvido aqui no Apocalipse 13, né? A adoração. De novo, ó, adoraram a besta, adoraram o dragão. De novo, é o mesmo assunto. E olha o que diz Apocalipse 14, 6 e 7. Que fala, é a primeira mensagem angélica que nós já estudamos, que onde é visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. E vamos para a parte em amarelo, que diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e faça o quê? Adore.
Então, olha, a hora do seu juízo, ela vai ter a ver também, nós já vimos que começou, que tem a ver com uma guerra, e que o que está envolvido é o quê? A adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, se nós formos trazer agora aquele gráfico que eu tentei montar aqui, quem está envolvido nessa batalha? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Segundo Apocalipse 12, que nós vimos, e tem outros 6, Apocalipse 14 e 12 também, 14, se não me engano, ou 14 e 12, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E eles lutam contra quem? O dragão, a besta e os falsos profetas. E qual é o motivo dessa guerra do Armagedon, dessa peleja que nós vimos? É exatamente a mesma, a adoração ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso. E a guarda dos mandamentos. Eles se unem e aí temos o ecumenismo para a nossa época. Aí a pergunta que vai vir na sua mente, logicamente veio na minha, se nós soubermos quem é o dragão, quem é a besta, quem é o falso profeta e quem é o povo de Deus, ficou fácil, né? É isso que a gente vai fazer. O povo de Deus, nós já sabemos, certo? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você vê que na Bíblia não tem placa de igreja, não tem nome de igreja, não tem igreja adventista, não aparece igreja batista, não aparece igreja católica, não aparece placa de igreja. Deus, ele nos dá o quê? A característica daquele que é o povo de Deus, que é aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Todos os mandamentos. É isso. Então, você quer saber quem é o povo de Deus? Pegue seus mandamentos, se você tem algum líder espiritual, né, que você conheça, vá até esse seu líder e fala o seguinte, bom, os mandamentos de Deus está lá em Êxodo capítulo 20. E você pergunta, nós seguimos esses mandamentos? Ou você segue, né, depende para quem você pergunta. Se não seguir os 10, não pode ser o povo de Deus. É assim que você vai fazer a identificação de quem é o povo de Deus nesse conflito. Bom, vamos então entender quem é o dragão, a besta e o falso profeta, então. Vamos lá e vamos voltar para o texto novamente. Olha o que diz o texto. Então, João fala que viu da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Ele vê o quê? Sair do quê da boca desses três poderes? 3 espíritos imundos, semelhantes ao quê? A rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. O que são prodígios? Na sua versão, talvez esteja escrita sinais, ou seja, fazem milagres. Opa, então quer dizer que demônio faz milagre? Eu posso ir em algum lugar e ver um milagre e pode ser o próprio Satanás fazendo ele? Sim, a Bíblia está falando que eles fazem sinais, fazem prodígios, milagres. Então temos que tomar cuidado, né? E aí diz que eles vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. Bom, se nós vemos aqui nesse texto, nós vemos então a união desses 3 poderes, onde os reis da terra, para os dias de hoje, a palavra reis vai se aplicar a quem? Aos políticos, né? Aos parlamentares, aos presidentes e alguns lugares que existem até hoje reis. Então, esses 3 poderes, dragão, besta e falso profeta, eles vão atrás dos poderes políticos de hoje, eles se ajuntam, mas são poderes de demônios, ao qual ele parece ser bom porque faz até milagres, enganam muitas as pessoas e ele reúne todo mundo para lutar contra o povo de Deus que guarda os seus mandamentos. Tá dando para entender até aqui? Eu espero que sim, tá? Senão depois a gente pode conversar mais. Mas vamos lá? Vamos continuar? Então vamos fazer um resumo que a gente leu no texto passado. Nós vemos que tem 3 espíritos o quê? Imundos. Se são 3 espíritos, nós estamos falando de uma guerra física ou de uma guerra espiritual? Responda aí para mim. Espiritual, tá certo? Então, esta batalha não pode ser uma guerra mundial, não pode ser uma terceira guerra mundial, porque é uma batalha de nível espiritual e não de nível física. Então, essa batalha do Armagedon ocorre no mundo espiritual falando, tá? Nós vemos que falam que são espíritos de demônios, ou seja, não é do lado de Deus. Nós temos uma batalha, então, espiritual. E então nós temos o quê? 3 movimentos religiosos, porque se trata de 3 espíritos imundos e são espirituais, então estamos falando de 3 movimentos religiosos existentes no mundo. Esses movimentos, a princípio, eles são separados, tá? Eles estão separados, mas diz a Bíblia que um dia eles vão o quê?
se unir. Eles vão se unir e eles vão pelejar com o povo de Deus. 3 movimentos religiosos distintos, tá bom? E dizem que eles fazem sinais. Ou seja, eles fazem o quê? Milagres. Aí teve até uma pergunta que depois a gente pode responder, porque se você for para a Bíblia, você vai ver que Satanás, ele pode até se parecer com um anjo de luz, mas não é um milagre verdadeiro. Muitas das vezes, até ele põe aquela enfermidade sobre uma pessoa, para que ele faça um milagre, ele remova, para que muitos acreditem que é Deus agindo, mas não é Deus agindo, tá? Porque a Bíblia está falando que são espíritos demônios que fazem até sinais. Curioso isso, né? E também fala que são espíritos semelhantes ao quê? A rãs. Deixa eu perguntar para você, qual é a principal presa da rã? Como que ela captura o mosquito? Através do quê? Da sua língua, não é? Então quer dizer que esses 3 espíritos que saem da boca realmente são espíritos que vão usar a boca para pregar verdades que não são verdades, a fim de enganar muitas pessoas. Então eles vão pregar, eles vão falar o quê? Falsas verdades. Então eles vão falar o quê? Mentiras. Só que você vai falar assim, mas como eu identifico quem está certo e quem está errado? É uma coisa curiosa, né? Como eu sei quem está certo e quem está errado? É fácil, a gente vai responder isso depois, tá bom? Vamos andar para ganhar tempo, porque o tempo passa muito rápido aqui. E eu estou gostando do estudo, não sei você, mas estou gostando bastante. E olha isso daqui, ó. Respondendo à pergunta dos milagres, né? Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 7, 21, 23, o próprio Jesus falando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, como você sabe se é um milagre ou se é um local verdadeiro? É fácil. Esse local que você está indo, ou que você está ouvindo, ele faz a vontade de Deus? E a vontade de Deus, Deus falou para nós que aquele que me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. E olha o que diz a continuação do texto. Muitos me dirão naquele dia mesmo que você está pensando, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, ou a maldade, né? Então você pode ver que Jesus estava nos alertando que no tempo do fim, o próprio Cristo agora falando que muitos nesses dias falaria em nome de Jesus, falaria que profetizaria na sua vida em nome de Jesus, falaria que faria milagres em nome de Jesus, mas Jesus naquele dia vai falar o seguinte, eu não conheço vocês, porque vocês praticam a maldade porque não fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Gente, é uma batalha terrível, não é? E olha, vamos continuar, mais 2 textos rapidinho. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e vão fazer o quê? Enganar a quantos? Gente, não é pouca gente, vai enganar muita gente, diz Mateus 24. E fala também, ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão quantos? A muitos. Vocês conseguem ver, nós encontramos o dragão, a besta e os falsos profetas. Agora, quem são esses movimentos religiosos que fazem isso, então? Então, nós temos aqui o dragão. O dragão, quando a gente vê no texto, fala assim que viu sair da boca de quem? Do dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ou seja, esse movimento religioso instituído pelo dragão é obra-prima do próprio Satanás, do próprio diabo. Aí você fala assim, nossa, mas quem então é esse movimento? A gente vai achar daqui a pouquinho, tá bom? Depois nós temos a besta, que é quem encabeça esse movimento. Nós já vimos quem é a besta exaustivamente na Bíblia. E nós temos o falso profeta, que nós também já vimos. Eu só vou citar, se você não se recorda, volte alguns estudos atrás, que você vai ver que foi explicado quem é a besta e quem é o falso profeta, tá bom? A besta, se não me engano, foi o William quem falou, e o falso profeta, o Eduardo, falou que era a segunda besta do Apocalipse. Mas eu vou falar para vocês aqui, para que vocês não fiquem curiosos. Quem é o dragão? Antiga serpente, diabo e Satanás. Quem é a besta? É o poder papal. Nós já vimos isso, que é a besta do Apocalipse. Em capítulo 13, nós já esgotamos muitos estudos sobre isso e não vou ficar falando de novo sobre isso. E o falso profeta, nós identificamos que é quem?
o protestantismo apostatado, que é aquele segundo poder que parece um cordeiro, mas fala como um dragão, né? Então, é justamente isso, aquele que parece que é Cristo, parece ser um cordeiro, parece ser Jesus falando, mas de verdade ele está agindo em nome do dragão por detrás das cenas. Então, esse protestantismo apostatado é aqueles que protestavam contra a besta que está acima, ao poder papal na Idade Média, e agora eles voltaram atrás no que eles faziam antigamente. É isso que acontece. Então, se você vê, se você voltar, sei lá, acho que eu tenho 39 anos, se você voltar, acho que uns 30 anos atrás, como que era dividido o mundo religioso? Eu me lembro muito claramente, talvez você se lembre. Nós tínhamos quem? Os espíritas, vocês se lembram? Nós tínhamos os espíritas, nós tínhamos os católicos e nós tínhamos os chamados crentes. Vocês se lembram disso? Até falava-se assim, eu até me lembro, minha mãe, né? Falava assim, ali vai um crente, hein? Cuidado com o crente. Já ouviu falar disso? Eu já vi muitas vezes isso, né? E como se identificava um crente na rua? Era fácil, né? Você via pela forma de vestir, o cabelo, era muito separado isso, né? E aí as pessoas falavam, cuidado, ali vai o crente. Aí tinha, então, os católicos e tinha o quê? Os espíritas, né? O espiritismo, né? Que a gente falava assim, cuidado, né? A gente tinha até aquelas manifestações de possessão de espírito. Então, era bem separado o mundo em 3 religiões, né? Só que hoje, se você olhar curiosamente, os crentes não são chamados mais de crentes. São chamados como agora? Evangélicos. Ou seja, está diminuindo um pouquinho a ênfase que era dada. É como se estivesse amenizando agora, né? Fala assim, tem os evangélicos, nós temos os católicos, temos os espíritas. Então, hoje você pode ver que essa separação, há 30 anos atrás, que era muito acentuada, hoje já não existe mais ela. Então, a pergunta que você deve estar se fazendo. Então, você está me falando que o poder religioso que eu não falei ainda é o espiritismo, será? Vamos ver? Que é a pergunta que eu faço aqui, Qual é o movimento criado pelo próprio dragão? Para a gente ver isso é fácil. Quem é o dragão? A antiga serpente. Então vamos voltar lá em Gênesis e vamos identificar alguma coisa que aconteceu em Gênesis para a gente ver se a gente consegue encontrar que movimento é esse que o próprio dragão criou. Olha o que fala aqui, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, o que ia acontecer com o ser humano? Iria morrer. Então Deus falou assim, Adão, Eva, toda árvore que está aqui no jardim vocês podem comer, mas aquela árvore que está ali no meio do jardim, essa não, a do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comem, porque se vocês comer, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. É uma ordem de Deus. Deus falou assim, comeu, morre. Não tem negociação. É o que Deus falou aqui. Quando a gente vai para Gênesis no capítulo 3, na sequência, olha o que acontece aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, ou seja, a serpente é a criação de Deus, disse à mulher. Agora eu te pergunto, serpente fala? Não, né? Serpente não fala. Mas aqui está falando que a serpente estava falando. Como é possível uma serpente falar? Hoje nós entendemos, de acordo com o Apocalipse, quando o Apocalipse 12 fala que o dragão é a antiga serpente, nós entendemos que essa serpente que está aqui falando com Eva neste momento é quem? O próprio Satanás. E eu deixo te fazer uma pergunta. Qual é o conceito básico do espiritismo? É onde você tem um corpo, você tem uma entidade que não seria espiritual. Essa entidade, exatamente, ela toma parte do corpo e ela fala através do corpo com alguém que foi ali fazer parte de uma sessão. Se você parar e prestou atenção aqui, nós temos exatamente a primeira sessão espírita que aconteceu no mundo. E quem realizou ela? O próprio Satanás. Ele toma posse da serpente. Por que ele faz isso? Porque se ele aparecesse para ela e falar assim, Eva, viu, eu sou Satanás, tá? Pode comer. Você acha que Eva ia comer? Lógico que não. Satanás, ele nunca aparece da forma que ele é. Ele usa, a princípio, até a Bíblia. A gente sabe que ele usou isso com Cristo para fazer com que Jesus pecasse, né? Mas Jesus não pecou. Para enganar eu e você. E ele parece de uma forma agradável.
E ele apareceu como uma serpente, que era a mais bonita que tinha ali no Jardim do Éden. E olha o que ele fala para Eva. É assim que Deus disse: vocês não podem comer de nenhum fruto, é isso, né? Olha como que ele é esperto. Aí olha o que Eva responde. Bom, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Aí olha o que a serpente fala, no verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que o quê? Não morrereis. Opa! Qual é o próximo conceito do espiritismo, além de você tomar posse de um corpo e falar através dele? É que, de verdade, quando você morre, de verdade você não morre. Porque sai-se uma alma, sai-se o espírito do seu corpo, e tem algumas linhas de raciocínio que fala que você vai encarnar de novo, que você vai melhorar numa próxima encarnação, né? Ou seja, está falando o seguinte, que você não morre de verdade. O que morre é o corpo, mas você não morre. Só que Deus falou para Eva, se vocês comem, você morre. Agora Satanás fala o seguinte, não, pode comer que vocês não morrem. Então, vocês conseguem entender o conflito aqui acontecendo? Satanás falou assim, ó, Deus está mentindo, pode comer que ninguém vai morrer coisíssima nenhuma. Aí você vai perguntar para mim, qual é a verdade então sobre a morte? Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? O que vocês acham? O ser humano ele morre ou não morre? Ele morre só o corpo e sai o espírito e ele vai para Deus direto? Ele vai para o inferno? Ele vai para um purgatório? O que a Bíblia fala sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre? Gente, nós estamos chegando nos últimos estudos. E o tempo, estou vendo, são 10:06. Talvez eu passe alguns minutinhos, mas é importante que a gente gaste esses minutinhos ou ganhe, né? Aprendendo essas verdades. Porque nós estamos vendo que esses 3 poderes, eles vão enganar a muitas pessoas. E nós temos que entender isso com detalhes, tá bom? Então eu vou avançar aqui. Não vou passar muito tempo, mas eu vou avançar um pouquinho no tempo, tá? Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou o quê? Nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Pergunta, de acordo com esse texto, nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Leia o texto de novo. Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Se você ler o texto com atenção, está falando que nós somos o quê? Uma alma. Nós não temos uma alma. Vocês conseguem entender qual é a diferença entre ter e ser? Se eu tenho uma alma, quer dizer que quando eu morro, essa alma sai. Agora, se eu sou uma alma, se eu morro, acabou tudo. Eu morri. Vocês conseguem entender esse texto, como ele explica muito das coisas? Então, resumindo, o pó da terra, somado com o fôlego de vida que Deus assoprou, que é a respiração, nós passamos a ser o quê? Uma alma vivente. E a alma vivente na Bíblia não é uma entidade que você possui que ela sai quando você morre. Não, você é uma alma. Ou seja, você é uma pessoa. Alma na Bíblia é igual a pessoa. Aí está falando assim, é mesmo? Me mostra mais texto, vou mostrar para vocês. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar esta, morre. Ou seja, olha o verso de baixo. A alma que pecar esta, morrerá. Ezequiel 18:20. Quer dizer o quê? A alma morre? Sim ou não? Sim, o texto está falando que a alma morre. Não é uma coisa, nós não somos o quê? Imortais, que onde a gente morre e a gente ainda vai encarnar de novo, né? Ainda dizem que a cada encarnação é uma oportunidade que nós sempre temos de melhorar, ou seja, a cada encarnação nós evoluímos. Só que se isso fosse verdade, o mundo não estaria desse jeito. Você concorda comigo? Eu acho que não está dando muito certo essa teoria de que cada encarnação melhora, né? Porque se você olhar para o mundo, cada vez está pior, então não está dando muito certo essa ideia. E a alma morre. Só que alma é pessoa? É. Olha esse texto que interessante. Gênesis 46 falando sobre José. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram o quê?
70. Pergunta, vai lá para o texto original. Foram entidades que foram para o Egito? Não, olha para o texto. Foram pessoas que saíram saíram de onde eles estavam e foram para o Egito por causa da fome que estava tendo naquela época. Por isso que eles foram para o Egito. Então você pode ver que a Bíblia compara a alma com o quê? Alma é igual ao quê? Pessoa. A alma não é uma entidade. A alma é igual a pessoa na Bíblia. Aí você vai falar para mim, tá bom. Então o que acontece depois que morre? Eu vou para o céu, vou para o inferno, purgatório. O que acontece quando eu morro? É uma pergunta importante, não é? Olha o que diz João. Jesus falando no capítulo 11, verso 11 a 14. Jesus falando assim para os discípulos. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ou seja, se você for para essa história, você vai ver que Lázaro havia morrido fazia 4 dias. Aí Jesus fala para os discípulos, Lázaro, o nosso amigo, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. E continua o texto. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, ele vai acordar daqui a pouco, né? Se ele está dormindo, ele vai acordar. Não é assim, a gente não dorme e acorda. Só que olha o que Jesus estava falando. Ó. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E já fazia 4 dias. Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando a morte com um sono. Como que é quando você dorme? Quando você dorme, você tem noção do que acontece ao seu redor? Você sabe o que acontece no mundo? Não. É um estado de inconsciência que enquanto você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo. E chega um momento em que você acorda. E aí, quando você acorda, aí você vê que o tempo passou tão rápido. À noite não é assim, a gente não dorme. Eu, pelo menos, durmo cedo, né? Quando é 9h30, 10 horas, estou dormindo e acordo 6 da manhã. Passa-se 8 horas de sono e você nem percebe. Passa assim, ó, no estalar de dedos. E Jesus está falando que a morte é exatamente como um sono, em que as pessoas elas morrem, elas vão para um sono, para um estado em que elas estão inconscientes. E depois, o que acontece? Quando Jesus voltar, que nós já vimos, eu vou passar o texto, Jesus vai ressuscitar essas pessoas. E aí, então, elas vão voltar a viver. Então, elas vão ver exatamente como se fosse assim. Elas dormem, elas morrem. Quando elas acordarem, vai se passar sei lá quantos anos, e a última coisa que elas vão se lembrar é a última coisa que elas tinham vivido antes da morte. Então, a próxima coisa que uma pessoa que morreu vai ver é a volta de Jesus. Se tiver salvo, né? Olha que bonito isso. Então, tem até um pastor que fala que a nossa vida, a vida de Jesus, ela não demora muito. Ela demora no máximo o tempo de uma vida. Ou seja, no máximo 90, 100 anos. A próxima coisa que a gente vai ver é Jesus voltando. Mas tem mais texto que fala sobre isso? Tem mais texto. Olha o que Salmo 6,5 fala. Pois da morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, quem morre, o morto, né, com todo respeito, não sabe de nada. Pelo menos, lembre que nós estamos estudando o quê? Somente a Escritura. Se você quiser pegar livros que foram outras pessoas, você vai achar base porque eles acreditam, mas eu acredito em Deus e no que a Bíblia fala. E a Bíblia está me falando que os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma porque a sua memória jaz na onde? No esquecimento. E olha esse texto aqui, ó. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme o quê? As tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vocês estão entendendo? O que Salomão está falando para a gente? Se você tiver que dar uma flor, com todo respeito, se você quiser levar a flor, não há problema nenhum. Não tem nenhum problema você levar a flor, porque meu pai morreu, minha mãe faz isso, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas o que Salomão está nos alertando é o seguinte, se você ama essa pessoa, diga para ela enquanto ela está viva. Se você tem alguém do seu lado aí que você ama, que você talvez seja brigado, por algum motivo, não espere o amanhã. Salomão está falando o seguinte, faça o que tiver que fazer com todas as suas forças agora, enquanto você está vivo. Fala que ama ela, fala para o seu esposo, para sua filha, para as suas outras pessoas. Fala isso, porque para a sepultura onde nós vamos, não tem mais projeto,
não tem uma segunda chance. Aí você vai me falar assim, mas então ir o purgatório, ir para o céu, ir para o inferno quando morre? Isso não está na Bíblia. Pode procurar. Só você talvez encontre na Bíblia da Igreja Católica, eles adicionaram alguns livros chamados apócrifos. E esses são livros que foram adicionados depois da Bíblia ter sido criada. Então, quem adicionou esses livros foi especificamente a Igreja Católica, e esses livros dão base para o que eles acreditam como purgatório. Quando você morre, vai para o céu direto ou vai para o inferno. Então, assim, se é muito mal, vai para o inferno, onde supostamente teria lá um ser com 2 chifres, um tridente, uma cauda pontuda, cutucando as pessoas. Se você foi bom, vai para o céu. Agora, se você foi mais ou menos, vai para o purgatório, onde é uma segunda chance. E a Bíblia não nos ensina isso, gente. Temos que tomar cuidado com o engano, tá bom? Olha o que diz aqui 1 Coríntios. Eu vou ler um texto porque o tempo está andando muito rápido e eu preciso encerrar. Então, eu preciso avançar, tá bom? Vocês me perdoem, mas eu preciso concluir esse estudo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15. Eis que vos digo que um mistério. Olha aqui, olha. Nem todos dormiremos. De novo, falando do sono da morte. Ou seja, nem todos vai dormir. Espera aí. Tá falando do sono normal? Não, porque todo mundo dorme, né? Você dormiu ontem, né? Então tá falando de algum outro tipo de sono aqui, né? Mas diz aqui, ó, no verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão de que forma? Incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Está dizendo o seguinte, que quem morreu está na sepultura num estado inconsciente e que na volta de Jesus, ao soar da última trombeta, ao ressoar a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Então, vocês concordam comigo que se você fosse para o céu, o inferno ou o purgatório, Jesus voltaria para quê na Terra? Para levar os vivos. Tá bom? Mas olha o que o texto está falando, que Jesus ele vem para ressuscitar os mortos. Agora, se você vai para o céu ou para o inferno, não tem sentido essa volta de Jesus que a Bíblia fala. Seria uma mentira. Vocês concordam comigo? Não tem como você conciliar essa doutrina da imortalidade da alma, que a alma é imortal, com o estudo da Bíblia. Não há como. Não tem como. A Bíblia não ensina isso em nenhum texto, tá bom? E olha que fala aqui, que no verso 54 apenas, que o que é mortal se revestirá o quê? Da imortalidade. E isso ocorre na volta de Jesus. Então, só seremos imortais novamente quando? Quando Jesus voltar, não antes. Não antes. A Bíblia não ensina isso. Eu estou quase acabando, gente, é de verdade mesmo, tá? Aí uma pergunta vem, então por que Satanás inventou que somos imortais? Por que Satanás, então, ele chega e fala pra gente que a gente pode fazer o que a gente quiser, que a gente não vai morrer, ou se a gente vier a morrer, só morre o corpo, que a gente vai poder encarnar novamente. Por que Satanás ele coloca isso na cabeça das pessoas? E você vai ver que não são só os espíritas que pensam isso, tá bom? Se você vê, na maioria, tanto católicos em geral e evangélicos, eles acreditam que a alma é imortal. Eles acreditam, você pode procurar que isso é um consenso que existe. E por que Satanás inventou isso? Bom, a resposta é muito fácil. Porque se ele convencer a mim e a você que nós vamos ter uma segunda chance, o que vai acontecer? Você vai falar assim, bom, eu vou ser mais ou menos então, porque na minha próxima encarnação eu faço o que é certo. Só que a Bíblia fala que nós temos uma única chance, que é enquanto nós estamos vivos. Porque senão também, se você encarna várias vezes, Jesus volta, aí você se ressuscita, mas qual dos corpos que você recebeu a encarnação vai voltar a viver, se você encarna várias vezes? Ou é um cachorrinho, tem gente que fala que até pode ser... São coisas que não faz sentido, não tem lógica racionalmente falando. E Satanás coloca isso na minha e na sua mente, para que nós achamos que nós teríamos uma segunda chance, e então nós, com essa segunda chance, nós poderíamos ser melhores. Mas a Bíblia nos ensina que tudo que nós temos que fazer, faça enquanto está vivo, porque depois não há uma segunda chance, depois de morto, depois que a gente morre, né? Então, resumindo, nós temos então a Trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás, ele colocou no mundo o espiritismo. Temos a besta, o poder papal, temos o catolicismo. Não estou dizendo que as pessoas que frequentam fazem parte, são do diabo, não é isso que eu estou falando. São os movimentos, os líderes por detrás,
que eles pregam um engano a fim de enganar as pessoas e muitas vezes até tirar dinheiro, como vocês conhecem, que é no caso ali os falsos profetas, né? Que é o protestantismo apostatado, que são os evangélicos que não guardam os mandamentos de Deus. Eles falam o seguinte para vocês: olha, venha para cá, dá a chave do teu carro e a tua casa que Deus vai te abençoar. Isso é uma mentira, porque a Bíblia fala que tudo é de Deus. Nós não precisamos dar dinheiro para Deus, o dinheiro já é dele. A gente podia até discutir sobre dízimo e oferta um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer um estudo adicional. Mas Deus, ele não pede que você dê nada para ser salvo. A salvação é pela graça, é pela morte de Cristo. Você não tem que dar nada para ser abençoado. Deus, ele te abençoa, sem nada em troca. Porque senão você poderia comprar Deus, né? Falar assim, Deus, vou te dar minha casa e você me dá uma bênção maior. E Deus, você não manda em Deus, né? É justamente o contrário, né? Deus, ele é soberano sobre a nossa vida. Então, nós temos aqui os três poderes, e que diz Apocalipse 16 que eles fariam o quê? Um ecumenismo, a junção deles. E antigamente, se você vesse protestante, judeu com católico, não se dava. Dava uma briga violenta entre eles. Não é verdade? No passado? Hoje não. Hoje já está mais suave. Hoje já não é mais assim. E aí nós vemos essa foto aí, onde nós estamos vendo os três poderes se reunindo. Aí você vai falar assim, peraí, você está me falando que a união das religiões é uma coisa ruim? Não é uma coisa boa as religiões se unirem? Não é uma coisa boa parar com que exista a briga entre as religiões? Sim, se fosse essa a essência, sim. Que se todo mundo se desse bem, né, um respeitasse o outro, isso é uma coisa boa. O problema é que, como nós lemos em Apocalipse 16, diz que sai da boca do dragão, da boca da festa do falso profeta, espíritos imundos, que eles fazem enganos e até sinais. Ou seja, uma coisa que parece bom, não necessariamente é bom. Tem até um ditado que fala assim, nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre onde há fumaça tem fogo. Às vezes é só fumaça. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que, até eu faço a pergunta aqui, né? O ecumenismo é ruim? Depende. Depende do que está por detrás dele. Se o que está por detrás, de acordo com a Bíblia, que esses três movimentos, eles se unem, enganam o mundo inteiro, e depois, no final, vai contra o povo de Deus, aí tem um problema. Aí tem um problema nesse movimento ecumênico. E você pode ver que o ecumenismo, para eles se ligarem, porque são movimentos, eles são movimentos distintos, certo? E para eles se ligarem, o que é preciso? Deixa eu só ver que tem um microfone aberto, eu vou fechar rapidinho, só para poder terminar, tá bom? Isso. Para eles se ligarem, eles têm que ter algo em comum. O que é em comum entre todas as religiões que fazem parte desse movimento? É sempre o quê? A imortalidade da alma e o falso dia de descanso. Ou seja, prega-se o domingo e que a alma é imortal. E a Bíblia fala, a alma é mortal e o dia de descanso é o sábado. É isso que a Bíblia ensina. Só que esse movimento ensina o quê? Outra coisa. É isso que esses movimentos ensinam. Eles se unem em volta desses dois argumentos especiais. Tá bom? Aí deixa eu fechar o microfone, tem alguém que abriu de novo. Fechou agora. Obrigado, viu? E para a gente encerrar, para ir para o fim. O que Elias fez nessa guerra do Monte Carmelo? Qual era a função de Elias? O que Elias fez onde que estava vendo, então, lá no Monte Carmelo? A adoração do Deus verdadeiro e a adoração do Deus falso estava em jogo. E Elias, que representava o povo de Deus, o que Elias fez? Que é o que Elias, que é o povo de Deus, tem que fazer agora. Olha o que diz. 1 Reis, capítulo 18. Acho que abriu o microfone de novo, gente. Aí. Já fechei. O que diz aqui, então? Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. E o que Elias fez? Restaurou o altar do Senhor, que estava de que forma? Em ruínas. Qual era a função de Elias? Restaurar o altar do Senhor. E por que você está aqui nesse mundo? Por que Deus permitiu que você estivesse aqui? Porque Deus está te chamando, sabe, para ser o quê? Para ser Elias. Eu vou até tirar o compartilhamento para a gente conversar. Deus te chamou para nós sermos o quê? Elias. O que o Elias tem que fazer nesses dias? Levantar o altar de Deus que está em ruína. Pregar a Bíblia unicamente
a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Então nós vemos que esse poder, esse ecumenismo, ele vai surgir e já está em andamento. E no tempo do fim, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Deus se chama hoje para ser Elias e pregar a verdade. Gente, desculpa o finalzinho, eu corri um pouco. É que muita informação e o tempo se avançou, mas achei importante. Mas nós nos colocamos à disposição para fazermos um estudo adicional sobre a morte, se vocês quiserem, ou qualquer outro assunto. Eu vou estar trabalhando no já meu papo. Espero que tenha ficado claro. Du, você pode, por favor, então? Gente, obrigado. Obrigado porque vocês tiveram aí paciência, né, para a gente concluir isso. E tem gente que ainda está com o microfone aberto. Eu não consegui identificar quem que é porque está sem nome, né? Mas eu estou fechando aqui. Eu queria, mais uma vez, lembrá-los de permanecerem até o final. A semana que vem, nós iremos revelar para vocês, de maneira especial, qualquer surpresa que a gente está preparando, tá? Então, não percam a semana que vem. Venham, participem, porque você não vai ficar sabendo da surpresa que a gente está preparando para vocês, tá? Então, por favor, façam planos de estarmos juntos aí às 5 horas da semana que vem, não só para você descobrir a surpresa, mas para fazermos, então, o penúltimo estudo dessa série. Então, nós vamos concluir agora, pedir para o Marquinhos, então, fazer uma oração e nós iremos nos despedir. Por favor, Marquinhos. Sim. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra e a Tua palavra nos ensina a clareza do que o Senhor espera de nós. Nós entendemos que a Tua volta está quase acontecendo, muito em breve o Senhor vai voltar e todos nós que estamos aqui queremos ir para o céu. E existem muitas pessoas que estão sendo enganadas e nós pedimos que o Senhor nos use para que levemos essa mensagem a todo mundo e que quando o Senhor voltar, todos que estamos aqui, os nossos amigos, família, mãe, pai, irmãos, amigos, possamos todos ir para o céu. Sabemos que esse dia falta pouco. Nós não aguentamos mais esse mundo que tem muita doença, muitas coisas ruins. Mas o Senhor prometeu que isso terá um fim e que falta muito pouco. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Abençoe a cada um de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, boa noite. Até a semana que vem nos vemos. Deus abençoe a todos.